Olá, começar mais uma aula, o assunto do segundo ano. Eu sou a professora Luidiana Gonçalves. Bom, vai ser continuação sobre as migrações, só que agora nós vamos falar sobre migrações no Brasil. Então, eu dividi o assunto, tá? Que é um assunto bem extenso. E a primeiro momento eu vou falar sobre o imigrante na formação do Brasil contemporâneo e os fluxos migratórios internos. Falar sobre, a primeiro momento, tá? Vou fazer uma introdução, como foi que começou essa migração no Brasil, como foi que começou a vir pessoas de outros países, de outros continentes, morar ou residir em nosso país. Eu vou falar sobre o papel e importância dos movimentos imigratórios na história do Brasil. Começou, tá? A primeiro momento, vale destacar, com a segunda metade, lá na segunda metade do século XVI, houve uma vinda forçada de africanos, tá? Foi lá na época da colonização, tá? Vieram forçados, tá? Africanos escravizados, trazidos do Golfo da Guiné, na atual, que hoje em dia é a atual Nigéria, tá? Como Angola e Moçambique. Aqui no século XVI, tá? O Brasil ainda era colônia de Portugal. Lá na época da colonização, que os países eram colônias, tá? De outros países, por exemplo, de países europeus, o Brasil foi colônia de Portugal. Então, houve a primeira vinda forçada, vale destacar, de africanos escravizados, tá? Para trabalhar principalmente nas lavouras, tá? Então, era uma mão de obra escrava. Então, na segunda metade do século XVI, houve a vinda forçada de africanos, tá bom? Já a segunda metade do século XIX teve duplo significado. Por quê? Porque atraiu imigrantes europeus, tá? E marcou a passagem do sistema escravocrata para o sistema agrário exportador capitalista. Então, o que aconteceu aqui? Por que que veio os imigrantes europeus para o Brasil? Primeiro, tá? Com o término das guerras, tá? Da guerra. Então, o continente europeu, ele entrou em crise, alguns países ficaram destruídos e essa população ficou sem trabalho, até mesmo sem comida. Então, houve a necessidade dessas pessoas, principalmente de italianos, que eu vou falar mais à frente, de vir para o Brasil. Então, aqui no século XIX, tá, já havia tido a assinatura da Lei Áurea, tá? Então, já havia terminado a escravidão no Brasil, tá? Então, esses imigrantes europeus, eles vieram substituir a mão de obra forçada escrava, tá? Principalmente oriundas lá da África, de negros africanos. Então, no século XIX, foi marcado, tá? Pelos imigrantes europeus vindos para o Brasil. Trabalhar no sistema agrário exportador capitalista. Que sistema agrário exportador capitalista foi esse? Foi lá, vieram trabalhar, substituir a mão de obra escrava, já que havia tido a assinatura da Lei Áurea. A escravidão no Brasil não foi mais possível. Então, era necessário ter uma mão de obra para trabalhar nas lavouras, principalmente de café. Então, há o destaque aqui no século XVI da vinda de negros escravizados forçadamente. Já no século XIX, houve a vinda de imigrantes, principalmente europeus, devido à crise que estava acontecendo na Europa, e a necessidade de substituição de mão de obra dos escravos, tá? Das pessoas escravizadas. Já no início do século XXI, tá? Mais recentemente, o Brasil passou a receber novos imigrantes, tá? Que imigrantes são esses? Aqui mesmo da América Latina, de alguns países que estão em crise, pessoas da Nigéria,
tá? Angola, Moçambique. Então, nós temos um grande contingente de pessoas, agora no século XXI, que vieram para o Brasil. Aqui no caso de pessoas agora, tá? Nesse século que vem da Nigéria ou de Moçambique, da Angola ou de alguns países lá da África, eles não vêm forçados, eles vêm por vontade própria, de fazer sua vida. Os países da África, muitos ainda estão em crises, tá? Ou crises naturais, causados por fenômenos naturais, como enchentes, tá? Então, são motivos o qual essas pessoas deixam seus países e vêm para o Brasil. A partir de 2010, entraram muitos haitianos. Nós temos muitos haitianos, principalmente vivendo na região sudeste. Tá? O Brasil é conhecido por receber bem os imigrantes. Tá? Nós não temos uma cultura de rejeição a essas pessoas. Em 2014, o Brasil recebeu um número expressivo de refugiados sírios, angolanos e colombianos. Já expliquei na aula anterior que há uma diferença entre imigrantes e refugiados. Os imigrantes eles saem de livre e espontânea vontade de seus países, a fim de melhor condição de vida em um país melhor para sobreviver. Vão atrás de emprego, por exemplo. Já os refugiados, eles saem por motivos de conflitos internos ou por motivos de guerras. Então, ele é forçado a deixar seu país de origem para ir conseguir asilo em outros países, tá? E um desses países escolhidos é o Brasil. Já o imigrante na formação do Brasil contemporâneo, tá? O que é a formação do Brasil contemporâneo, tá? Lá no século XX, tá? Não vou falar mais do século agora, 21, ou lá da época da colonização, Brasil contemporâneo. Então, ó, destaquei aqui 1824 até 1870, tá? Destaquei também os imigrantes italianos, que eu já falei que vieram trabalhar nas lavouras de café, e os japoneses. Bom, em 1824, nós tivemos a vinda de alemães, um dos primeiros a chegar na província do Rio Grande do Sul. Na região sul do nosso país, nós temos uma presença muito forte de alemães. Então, eles começaram a vir para o Brasil em 1824. Até 1870, nós tivemos o quê? A presença dos portugueses, tá? Que colonizaram o Brasil. Então, os portugueses constituíram o maior contingente de imigrantes, tá? Então, nós temos uma ligação muito forte com Portugal, por motivos que já conhecemos, tá? Nós fomos colônia de Portugal, então os primeiros imigrantes que vieram foram os portugueses, tá? E depois vieram os africanos forçadamente, depois vieram os italianos. Os imigrantes italianos, principal grupo a entrar no Brasil, representando 42% do total dos imigrantes, 13,3 milhões de pessoas. Então, aqui, ó, os imigrantes, eles vieram trabalhar nas lavouras de café e substituir a mão de obra escrava, negra. Temos a presença dos japoneses, principalmente na região sudeste, ali a cidade de São Paulo, começaram a chegar no Brasil em 1908 para trabalhar na agricultura. Vale ressaltar que os japoneses, eles não vieram com a intenção de ficar, tá? Como foi o caso dos italianos, eles vieram com a intenção de voltar para os seus países. Mas como eles se adaptaram a trabalhar na agricultura, então eles foram permanecendo e aqui ficaram. Então, nós tivemos, tá, na formação do Brasil contemporâneo, quais foram os tipos de povos que constituíram a população brasileira. Além daquelas que aqui estavam, como os indígenas, tá? Os alemães, os portugueses, os italianos e os japoneses. Bom, aqui já vou falar sobre a redução da imigração. Então, houve um tempo em que teve uma redução dessa imigração no Brasil. Então, constituído por vários fatores, tá? Tanto internos quanto externos.
Então, eu destaquei aqui a Primeira Guerra Mundial, crise econômica mundial, a lei de cotas, tá? Também destaquei aqui o século XX. Então, vamos entender o que aconteceu para ter essa redução da imigração no Brasil. Então, vários fatores contribuíram para a redução da imigração no século XX. Veja que eu ainda estou falando ainda do Brasil contemporâneo. Entre eles, a Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918, crise econômica mundial, 1939 a 1945. Observem que essa crise, tá, já vai pegar lá a Segunda Guerra Mundial, que foi a recessão, tá? Então, muitos países entraram em crise. Destaquei também a reconstrução das áreas atingidas pela guerra a partir de 1945. Então, com o término da Segunda Guerra Mundial, muitos países europeus, principalmente os países que participaram ativamente da guerra, ficaram em crise. A Lei de Cotas, em 1934, tá? Então, foi uma lei aqui do Brasil, no governo Getúlio Vargas, lei que restringia a entrada de estrangeiros no Brasil. Então, teve essa lei de cotas em 1934, no governo de Getúlio Vargas. Então, houve uma restrição da entrada desses imigrantes. Já no século XX, a entrada de imigrantes foi pouco significativa, tá? Então, não observamos uma entrada, tá, mais eficaz dessas populações no Brasil. Então, quais foram os fatores da redução da imigração no século XX? Primeira Guerra Mundial, crise econômica mundial, reconstrução das áreas atingidas pela guerra a partir de 1945, então foi a partir da Segunda Guerra Mundial, lei de cotas em 1934 no governo de Getúlio Vargas, e no século XX houve uma insignificância da entrada de imigrantes no Brasil. Os fluxos migratórios internos. Quando eu falo de fluxos migratórios internos, eu estou me referindo à migração interna, a saída, tá, de pessoas de uma região para outra, ou de uma cidade para outra. Por exemplo, houve uma época que, ou ainda hoje acontece, as saídas de nordestinos para a região sudeste a fim de melhor condição de vida, trabalho, tá? Por N motivos, você pode sair do seu local de origem, seja para estudar, trabalhar, tá? Construir sua vida em um melhor lugar, tá? Um dos principais motivos dos fluxos migratórios internos é a busca de melhor condição de vida. Aí isso causa um inchaço urbano, já vou falar mais à frente, tá? Aí nós já vamos falar sobre o êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para as cidades. Então, no Brasil, os movimentos internos da população ocorrem desde o período colonial. Podemos citar como exemplo ainda no século XVI, tá? Lá na época da colonização. Então, nós temos pequenos grupos, tá? Que deixaram a faixa litorânea nordestina, lá na zona da mata, e se dirigiram para o interior, agreste e sertão, a fim de criar gado, tá? Então, houve esse fluxo migratório aqui mesmo no Nordeste. Então, nós chamamos de pequenos grupos. Já no século XVIII, houve um deslocamento de paulistas em direção a Minas Gerais, Corrida do Ouro. Essa Corrida do Ouro aqui foi a saída em massa das pessoas, tá? Principalmente de paulistanos, houve também também saída em massa de pessoas aqui mesmo do Nordeste para trabalhar na Corrida do Ouro, lá em Minas Gerais. Então, houve aqui no século XVIII, tá? As pessoas começaram a ir para a região de Minas Gerais. Na tentativa de conseguir uma pedra ou enriquecimento, fazer dinheiro. Que no século XIX, nordestinos migram em busca de trabalho nos seringais acreanos. Então, houve o ciclo da borracha, lá
no Acre, tá? Então, fez com que nordestinos saíssem aqui da nossa região e fossem trabalhados nos seringais. Então, eu estou falando aqui do ciclo da borracha lá no século XIX. Houve essa saída em massa de nordestinos para trabalhar nos seringais, tá? Então, temos também a migração, que nós chamamos de êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade, tá? Então, o êxodo rural é o movimento de saída da população da zona rural, como eu havia dito, para a cidade. Ela está diretamente relacionada às condições de existência e de trabalho no campo. Então, um dos motivos que levou a ter um êxodo rural, tá? É a modernização do campo. Então, essas pessoas, elas acabam ficando sem trabalho, tá? Acabam perdendo suas terras, tá? E acabam saindo do campo para as cidades, tá? Só que nem sempre essas pessoas, elas são instruídas, tá? Então, a partir da industrialização, tá? Essas pessoas, elas começou a ter esse êxodo rural desde quando mudou o sistema, tá? Quando começou o sistema capitalista, as pessoas começaram a ir trabalhar nas cidades, nas indústrias. Então, também é um dos motivos que leva a ter o êxodo rural. Mas, geralmente, as pessoas saem do campo para a cidade em busca de melhor condição de vida, trabalhar nas indústrias. Então, isso causa inchaço urbano, tá? Causa as ocupações irregulares que nós conhecemos nas grandes zonas, nas grandes cidades, ou cidades de pequeno porte. Na década de 1930, houve um acentuando-se a partir dos anos de 1950 com a industrialização nas grandes cidades. Então, já havia citado, já havia falado que um dos motivos de ter acontecido e ainda acontece hoje em dia o êxodo rural, tá? É a industrialização nas grandes cidades. Então, essas pessoas saem do campo para trabalhar nas indústrias, nas cidades. Concentração de terras e mecanização no campo. Aqui eu já estou falando da modernização da agricultura. Tá? Então, a concentração de terras na mão de poucos e a mecanização, tá? No campo faz com que aconteça esse êxodo rural. As pessoas que trabalham no campo, que têm uma agricultura familiar, elas acabam perdendo suas terras, tá? E eles não têm condições de mecanizar, tá? Sua propriedade e poder produzir. Então, elas acabam saindo de suas terras e tentar melhor condição nas cidades. A partir de 1970, o Estatuto do Trabalhador Rural, promulgado em 1964. Por que eu coloquei aqui esse Estatuto do Trabalhador Rural? É um dos motivos também de acontecer o êxodo rural. Porque o trabalhador rural ele começou a ter os seus direitos, como carteira assinada, salário mínimo adequado, de acordo com sua profissão e horário de trabalho, tá? Então, tudo isso fez com que essa população saísse do campo. Tá? Geralmente, o grande agricultor, ele não quer pagar o que é de direito ao trabalhador rural. Então, essas pessoas acabam achando mais vantagem vir para as cidades. E quais as consequências do êxodo rural, dessa migração do campo para as cidades? Quais são as consequências? Então, destaquei aqui a partir da década de 1970, crescimento urbano acelerado, as cidades elas cresceram em um curto espaço de tempo, tá? Cresceram muito. Então, isso causa o que nós chamamos de inchaço urbano. Muita gente em determinados bairros, muita gente em um só lugar, em determinado espaço. Ausência de políticas públicas estratégicas, planejamento urbano. Então, como é que eu posso explicar aqui? Todo gestor, ele tem que ter uma política pública estratégica, um plano motor estratégico. Então, quando há falta desse planejamento dos gestores,
tá? Então, não tem um bom planejamento urbano, como, por exemplo, a construção de escolas, construção de casas populares, bens e serviços nas comunidades. Então, essas pessoas que saem do campo, elas acabam sendo empurradas para os lugares que nós vamos chamar de periferias. Periferias, tá? São aqueles bairros, tá? Na geografia. O significado são aqueles bairros que são longe do centro. Então, essas pessoas acabam sendo empurradas para distante do centro, tá? E acaba acontecendo as ocupações irregulares, que algumas cidades do Sudeste eles chamam de favelas ou comunidade. Aqui, ó, destaquei também a favelização, expansão da periferia, tá? São aqueles bairros afastados do centro, que são as zonas periféricas, tá? Emprego informal, muitas dessas pessoas que saem do campo, elas não têm uma qualificação profissional e elas acabam no emprego informal. Vendedor de rua, tá? Pessoas conseguem emprego que não tem carteira assinada, então emprego informal, não contribui com o INSS, então todos esses são emprego informal. Aumento do desemprego, tá? Já que essas pessoas não têm uma qualificação profissional, elas não conseguem um espaço nas indústrias, não conseguem um emprego, então elas vão ficar desempregadas, tá? Vão ficar sem emprego, tá bom? E o aumento da violência. Então, todas essas aqui são consequências do êxodo rural, tá? Da saída do homem do campo para as grandes cidades. Tudo isso aqui acontece porque as cidades não são preparadas para receber esse contingente de pessoas, tá? Aqui são as referências, que é o Baldray André, tá? O nosso livro didático que nós utilizamos em sala de aula, tá bom? Muito bom estar com vocês.